Sabe aquela pequena mágica que acontece quando a gente passa um pente de plástico no cabelo e de repente ele começa a atrair uns pedacinhos de papel? Parece até um truque, né? Mas na verdade o que a gente está vendo ali, ao vivo, é um dos fenômenos mais fundamentais de todo o universo. E é exatamente isso que a gente vai desvendar aqui. O experimento em si não podia ser mais simples. É só pegar um pente, esfregar um pouquinho no cabelo e pronto, os papéis simplesmente pulam em direção a ele. Mas essa simplicidade toda esconde uma pergunta gigantesca, uma pergunta que é a porta de entrada para entender o que é eletricidade de verdade. E aqui está a questão central. O que é exatamente esse algo que apareceu no pente depois do atrito que não estava lá antes? Que força invisível é essa? É responder a isso que a gente vai fazer agora. Mas calma lá. Antes de a gente descobrir o que é essa força, primeiro a gente precisa aprender a reconhecer quando está lidando com ela. Como saber se o que estamos vendo é um fenômeno elétrico e não, sei lá, magnetismo ou outra coisa? Acontece que existem regras bem claras para a gente identificar o que é elétrico no mundo ao nosso redor. Basicamente, são 3 sinais principais. Primeiro, a interação acontece à distância. O pente puxa o papel sem precisar encostar. Segundo, o tipo de material importa, e muito. Se a gente tentar fazer a mesma coisa com uma colher de metal, o resultado já não é o mesmo. E terceiro, e talvez o mais importante, não é mágica. É um efeito que dá para repetir, o que mostra que existem leis da física por trás dele. E só para não ter confusão, é fundamental saber diferenciar os efeitos. Um fenômeno elétrico, como um balão que atrai o cabelo depois de esfregar na roupa, envolve atração ou repulsão por causa de um estado de carga. Já o efeito térmico, tipo um fogão quente, é a eletricidade sendo usada para gerar calor. É uma aplicação, não o fenômeno em si. E o efeito magnético, bom, esse envolve ímãs e correntes. O nosso foco hoje é puramente no fenômeno elétrico. Ok. Agora a gente vai direto no ponto, no erro mais comum que existe quando o assunto é eletricidade. É uma mudança de perspectiva que, quando acontece, faz tudo se encaixar. Quem nunca ouviu isso, né? Eletricidade é energia. Parece até que faz sentido, só que, do ponto de vista da física, essa frase não está correta e é a raiz de muita, mas muita confusão. Chegou a hora de corrigir isso de uma vez por todas. Então, vamos pensar assim. A energia responde à pergunta quanto. Quanta capacidade de fazer algo acontecer existe ali? Já a eletricidade responde à pergunta como. É o conjunto de fenômenos que permite que essa energia seja transportada e transformada. Ou seja, a eletricidade é o veículo, a energia é a carga que ele transporta. E isso leva a gente para um conceito fundamental, a eletrização. Pensa na temperatura. Ninguém pega a temperatura ou coloca a temperatura em algo. Um objeto está em um estado de alta ou baixa temperatura. Com a eletricidade é a mesma coisa. Um objeto não ganha eletricidade. Ele entra num estado de desequilíbrio elétrico. E o nome desse estado é eletrização. Certo. Se eletrização é um desequilíbrio de quê exatamente? Para responder isso, a gente precisa olhar bem fundo para dentro da própria matéria, para sua estrutura mais fundamental. Tudo, absolutamente tudo ao nosso redor, seja o pente, o papel, o ar, todo é feito de átomos. E é aí dentro que a resposta começa a aparecer. E dentro de cada átomo, a gente encontra essas partículas. Lá no centro, no núcleo, ficam os prótons, com carga positiva, e os nêutrons, que não têm carga. E gerando em volta, temos os elétrons, com carga negativa. São essas cargas, a positiva e a negativa, que são a fonte de toda e qualquer interação elétrica. Olha só, é muito importante entender que carga elétrica não é uma coisa que a gente pode pegar. É uma propriedade fundamental da matéria, que nem a massa. A massa faz um objeto ter gravidade, certo? A carga elétrica faz com que uma partícula sinta e exerça forças elétricas. É uma característica dela. E aqui tem uma ideia que muda o jogo. Um objeto que a gente chama de neutro, como o pente antes da gente esfregar, não é um objeto sem cargas. Muito pelo contrário, ele está lotado delas. Neutro só quer dizer que a quantidade de cargas positivas, os prótons, é exatamente igual à de cargas negativas, os elétrons. O balanço está perfeito, zerado. Com tudo isso na bagagem, a gente está finalmente pronto para resolver o nosso mistério inicial. E a resposta não está em criar alguma coisa nova do nada, mas sim algo muito mais elegante, uma grande transferência, que é governada por uma lei fundamental da física. Vamos voltar para a nossa pergunta lá do começo.
Se o pente ficou eletrizado, de onde veio essa carga extra? Será que ela surgiu do nada? Foi criada ali na hora? A física tem uma resposta bem clara e, olha, poderosa para isso. A resposta está na lei da conservação da carga. É um dos princípios mais básicos do universo. A carga elétrica total de um sistema isolado nunca muda. Ela não pode ser criada do nada e também não pode ser destruída. Ela só muda de lugar. Então, vamos ver a contabilidade disso. No início, o cabelo e o pente estão neutros, com as cargas equilibradas. O ato de esfregar um no outro só cria uma oportunidade para os elétrons, que são mais soltos, pularem do cabelo para o pente. Resultado? O pente ganha elétrons, fica com carga negativa. E o cabelo, que perdeu exatamente esses mesmos elétrons, fica com falta deles, ou seja, com carga positiva. A conta fecha perfeitamente. E essa é a grande revelação. O pulo do gato é esse. O atrito não é uma fábrica de cargas. Ele funciona mais como uma transportadora. Ele pega cargas que já existiam em um lugar e simplesmente as move para outro lugar, quebrando aquele equilíbrio perfeito e criando tal do estado de eletrização que a gente consegue ver. Isso tudo deixa a gente com uma última pulga atrás da orelha, né? Se toda a matéria tem cargas e elas podem ser transferidas, por que o plástico do pente consegue segurar essa carga extra, enquanto se fosse um metal, a carga escaparia na hora? A resposta para isso está na diferença de mobilidade dessas cargas. Mas, bom, isso já é assunto para uma próxima análise.